se esquecer, não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai para você que sabe nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai para você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter o mínimo respeito. Bem-vindas. Essa doce Hello. Bem-vindas, bem-vindas. Muito bem-vindas. Vamos começar o nosso trabalho? Então, hoje vamos começar com o Clube de Lua. Esse trabalho vai ser um trabalho realizado com alguns encontros esse ano. Nós vamos fazê-lo a cada lua cheia. E a gente vai fazer 10 encontros, totalizando com esse, o primeiro. E esse trabalho ele tem o objetivo de organizar as nossas mentes para um novo padrão, através de estudos e de processos de autoconhecimento. Além, é claro, das meditações da Lua, onde a gente vai poder realmente alinhar o nosso sistema para obter o melhor desse momento em que a Lua cresce no céu. Para quem não me conhece, eu sou Viviane de Oliveira, sou mentora e terapeuta, sou criadora do Cultivo Interno, que é um método transdisciplinar de autoconhecimento. E esse trabalho que a gente começa hoje é o desdobramento do cultivo do Yin. O cultivo do Yin foi um trabalho que começou quando eu comecei a receber muitas mulheres dentro do consultório para o processo do cultivo interno e fui descobrindo ao longo do processo terapêutico que a maioria das mulheres estavam adoecidas em seus corpos femininos. E como base desse adoecimento havia o sentimento de não poder ser útil ao mundo ou ter um espaço no mundo, ou, de fato, experienciar uma vida plena, abundante, por habitar um corpo feminino. Então, muitas doenças foram aparecendo ao longo do tempo em que eu fui atendendo mulheres, e, dentre elas, algumas doenças bem graves, como, por exemplo, a endometriose, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico. E, ao findar do processo do cultivo interno, chegamos inúmeras vezes nesse lugar, de não ter um lugar no mundo, não ter um lugar onde você realmente pode se sentir bem-vinda e participante, atuante do mundo. Se você opta por ser feminina e manifestar todas as capacidades femininas. E a gente está falando das capacidades que foram até esquecidas ao longo do tempo devido à nossa educação patriarcal, uma educação que limita um pouco a atuação feminina no mundo. A gente chegou a esse conhecimento depois de muitas buscas dentro do processo do autoconhecimento. O cultivo interno ele surge do meu processo de autoconhecimento, da busca do meu equilíbrio, da minha saúde, da busca de caminhos que pudessem trazer resultados efetivos, rápidos, eficientes, e principalmente da busca da reconexão da minha mente com esse corpo feminino, encontrando, assim, uma forma de trazer para o mundo aquilo que a minha alma buscou realizar através desse corpo feminino. E esse caminho, então, vem com base nessas técnicas terapêuticas integrativas de saúde que estão aí dentro do SUS, no Sistema Brasileiro Único de Saúde, desde 2003.
e na Organização Mundial de Saúde desde 1970, em alguns hospitais, tá? A gente vai fazer uso de algumas ferramentas ao longo do processo, e eu vou pedir para vocês que, a partir de hoje, vocês estabeleçam um caderninho de cultivo interno. É um caderninho onde você vai poder anotar os insights que vai chegar para você durante esse processo do Clube de Lua, e também anotar as crenças que vão surgindo aí do processo, os medos, os impedimentos, aquilo que você for percebendo como real ou repetitivo na sua história pessoal, na sua história familiar, como que você lida com seus relacionamentos, como você recebe amor e como você expressa o amor, né? Até que ponto que você ainda mantém a sua intuição feminina ativa, ou você desconhece completamente esse sentido psíquico que é extremamente feminino e fundamental para que a gente possa voltar a habitar o mundo com a nossa frequência. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que a intuição, aquelas coisas relacionadas ao processo da religação da espiritualidade, do mestre interno, dos guias espirituais, da conexão com a natureza, tudo isso era um pouco bruxaria. E aquelas mulheres que ousavam utilizar os seus dons psíquicos, a sua sensibilidade à flor da pele, expressando muitas vezes as suas emoções, o seu desejo, foram queimadas na fogueira durante muitos anos. Muitos séculos passaram em que as mulheres passaram e foram impedidas de serem elas mesmas. E a gente está ainda dentro de uma frequência que nos diz que a gente precisa vestir um terninho para se sentir capaz de ser observada e vista profissionalmente. A gente ainda busca abrir mão das vestimentas que falam da nossa sensualidade, porque há um impedimento de manifestar essa sensualidade. A gente não manifesta nos ambientes profissionais as nossas emoções. A gente ainda está cerceando todo o nosso corpo com o uso dos anticoncepcionais. A gente ainda está apartada da natureza e foi perdendo um pouco mais do sentido do corpo, da própria libido, da própria capacidade de observar os ciclos lunares e compreendê-los dentro do nosso sistema. E esse é o trabalho do Clube de Lua. Retomar esse contato através de cada encontro, a gente olhar para essa lua grande que está no céu, que é uma lua que traz uma luminosidade sobre o profundo Yin. O Yin, ele é uma força escura, profunda, é uma força receptiva, é uma força que compartilha, que acolhe, é uma força que acarinha, que dá colo, é uma força intuitiva, é uma força avassaladora, é uma força que absorve tudo. E nesse absorver tudo, se integra com tudo. A gente absorve de tudo. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Só que a gente está desconectada da Terra. E ao estarmos desconectadas, estamos absorvendo tudo sozinhas. A gente não só está desconectada da Terra, como estamos desconectadas umas das outras. Distanciadas, desconfiadas. Muitas vezes também criticamos as mulheres com a mesma metodologia que os homens utilizam. Ouvi muitas vezes as mulheres são cheias de mimimi. O que é mimimi? São as nossas emoções, os nossos altos e baixos, a nossa inconstância, porque nós somos feitas de ciclo, e os ciclos têm altos e baixos. E o nosso ciclo ele é mais curto do que o ciclo solar, que rege o masculino na Terra, o Yang. Então, vocês hoje estão convidadas a integrar esse trabalho de forma muito atuante, consciente, compreendendo que são parte desse processo, também dessa separação, também dessa exclusão, também
dos comportamentos que muitas vezes impedem a manifestação de tudo aquilo que cada uma de nós pode ser. A gente vai falar sobre alguns pontos importantes, a gente vai falar sobre as mulheres selvagens, sobre esse padrão, essa força que vem da mulher, que ainda é conectada ao seu próprio ciclo, e que já reconhece seu sistema de uma forma natural, da mulher que ainda tem em sua natureza o ciclo vida, morte, vida. A gente vai falar de alguns contos da Clarice Píncola, que fez esse trabalho maravilhoso, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Alguns contos a gente vai discutir, vai trazer, vai aprofundar. E a gente vai, principalmente, compreender as histórias a partir de uma perspectiva mais profunda, que fala de tudo aquilo que rege ainda o nosso inconsciente, que ainda determina como a gente deve ou não deve agir no mundo. Nós convivemos com muitas mulheres e muitas vezes não sabemos entrar em comunhão com elas, porque nem estamos em comunhão com o nosso próprio corpo. Ainda não sabemos compreender as nuances do nosso próprio corpo, compreender o quanto, como mulheres, somos coletivas, fazemos parte de uma coletividade, a ponto de ovular no mesmo período se estamos convivendo no mesmo ambiente. Então, a nossa integração, ela é mais do que intuitiva, ela é natural do nosso sistema, do nosso corpo. E é assim que nós funcionamos durante muitos e muitos séculos. Antes do patriarcado, existiu o matriarcado, porque originalmente só se podia pensar a partir de uma observação numa deusa feminina. Se em todas as espécies dos seres animais, inclusive o ser humano, a fêmea que dá a luz, a fêmea que dá a vida, quem poderia trazer para o mundo o homem, o ser humano, a humanidade, além de uma deusa. Então, durante muito tempo, o que a gente viveu durante todos esses séculos, quem viveu foram os homens. As mulheres dominavam, as mulheres diziam e ordenavam, as mulheres oprimiam e sacrificavam também os homens. Tudo tem um retorno. Assim como nós oprimimos, geramos a dor, a separação, o entendimento equivocado de que alguém tem que sobrepor alguém, alguém tem que ser maior do que alguém. E esse desejo da mente masculina de tomar o mundo trouxe a existência que nós temos hoje, que por fim me parece que chegará ao fim. Não de forma fácil e simples, e não sem dores e perdas, mas em algum momento nós todos compreenderemos o disparate da nossa falta de conexão com o nosso próprio corpo. Nós estamos falando de um feminino subjetivo, de um feminino que integra a dualidade do mundo, e de um masculino subjetivo, que também integra a dualidade do mundo. Ambos juntos formam o terceiro. O terceiro só existe a partir de um homem e de uma mulher, do feminino e do masculino. E temos dentro de nós essa dicotomia também. Estamos aqui, ora no masculino, ora no feminino, e é assim que é o pulso da vida. O pulso da vida se manifesta exatamente desse modo. Ele se recolhe e expande, se recolhe e expande. Sol, lua, e é esse lugar que nós habitamos. A dualidade, ela tem que inclusive ser aceita, integrada, para que a gente possa um dia retornar a esse lugar onde tudo se manifesta, onde todo se manifesta. Então, eu gostaria de começar o nosso processo, apesar de já começado, abrindo com uma oração que fala de algo muito interessante, que é uma oração essênica do Evangelho Essênio, que é a oração à Sagrada Mãe Terra. Abençoado seja o Filho da Luz que conhece sua Mãe Terra, pois é ela a doadora da vida,
Saibas que a sua mãe terra está em ti, e tu está nela. Foi ela quem te gerou e te deu este corpo que um dia tu lhe devolverás. Saibas que o sangue que corre em tuas veias, nasceu do sangue da tua mãe terra. O sangue dela cai das nuvens, jorra do ventre dela, borbulha nos riachos das montanhas, flui abundantemente nos rios das planícies. Saibas que o ar que respira nasce da respiração da tua mãe terra. O alento dela é o azul celeste das alturas do céu e os sussurros das folhas das florestas. Saibas que a dureza dos teus ossos foi criada dos ossos da tua mãe terra. Saibas que a maciez da tua carne nasceu da carne da tua mãe terra. A luz dos teus olhos, o alcance dos teus ouvidos, nasceram das cores e dos sons da tua mãe terra, que te rodeiam como as ondas do mar cercando o peixinho, como o ar tremelicante sustenta o pássaro. Tu és um com tua mãe terra. Ela está em ti e tu estás nela. Dela tu nasceste, nela tu vives e para ela voltarás novamente. Segue, portanto, as suas leis, pois seu alento é o alento dela, teu sangue, o sangue dela, teus ossos, os ossos dela, tua carne, a carne dela, teus olhos e teus ouvidos são dela também. Aquele que encontra a paz na sua mãe terra não morrerá jamais. Conheça esta paz na tua mente, deseja esta paz no teu coração, realiza esta paz com o teu corpo. Essa oração, ela fala muito de tudo aquilo que a gente vai tratar aqui. Porque é exatamente esse reconhecimento de quem somos nós. E o quanto estamos conectados, interligados, não só a Terra e a natureza, a Lua, o céu e todos os astros lá fora, mas também a todas as pessoas, homens e mulheres, que habitam no planeta. Somos uma grande rede. E uma grande rede que se nutre ou se destrói. À medida em que a gente vai avançar nesse trabalho, nós vamos compreender como fazer parte desse processo de transformação que nós todos desejamos, porque todos nós desejamos a paz, a segurança, o conforto, a saúde, o amor. Não há nenhum ser humano que não deseje o mesmo. Mas para que isso se dê, a gente precisa retornar a esse equilíbrio que integra dentro de nós, inicialmente, essas duas polaridades, o yin e o yang, que integra também entre nós, homens e mulheres, com suas potências, suas capacidades respeitadas, seus dons, suas habilidades psíquicas, extrapsíquicas, espirituais. Cada um de nós tem algo a contribuir no mundo, de forma totalmente diferente do que tudo que possa haver sido realizado no passado ou mesmo, quiçá, no futuro. Porque você traz algo que é a partir do seu próprio ponto de vista, da sua experiência, do que a sua alma viveu, do que o seu histórico familiar, a sua ancestralidade viveu também. E assim nós vamos perpetuando ainda algumas dores, porque levamos adiante, através dos nossos atos, palavras, pensamentos e da forma como lidamos com as pessoas. Ainda levamos adiante coisas que não precisam mais ser experienciadas por nenhum de nós. Então, muito bem-vindas a esse trabalho, que a gente possa desfrutar juntas, com alegria. Eu ainda vou falar por mais um tempo e depois eu vou abrir para a gente poder debater e trocar, e eu vou querer ouvir cada um de vocês, cada uma de vocês hoje, tá bem? E no final, nós vamos finalizar com a nossa meditação da lua cheia. Hoje a meditação da lua cheia vai estar falando dos amores, da nossa capacidade de dar e receber, de reconhecer o amor em nós,
e reconhecer o amor que é dado a nós. Tá bem? Vamos falar um pouco sobre a lua de hoje também. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa visão metafísica da nossa dualidade. A gente teve, dentro desse longo tempo em que o patriarcado se estabelece no mundo, alguns homens bastante fundamentais... Desculpa, gente. Alguns homens bastante fundamentais para retomar esse processo, esse caminho de reconexão com a nossa essência, né? Com aquilo que é nosso, com aquilo que é feminino. E um deles foi Jung. Ele conseguiu acessar esse campo de conhecimento oriental, que, por mais que tenha também vivenciado o patriarcado, manteve esse conceito em sua filosofia, do Yin, do Yang, da necessidade da integração dessas duas forças, né? De forma bastante efetiva para o equilíbrio das vidas humanas, para a evolução da alma humana sobre a Terra. E ele fala, então, de duas forças que regem o ser humano, que também falam da energia masculina e da energia feminina. Só que ele fala dentro de uma nova proposição, né? Ele chama a ânima de faceta feminina e o ânimos a faceta masculina, né? E essa energia que anima o nosso inconsciente, ela tem que ser resgatada pela mulher, a energia masculina, e pelo homem, a energia feminina, para que essas duas polaridades, uma interna e uma externa, possam congregar na integração da mente humana, aquela mente que evolui. Isso é bem positivo no entendimento do masculino, mas como nós fomos vendo ao longo do tempo, as mulheres estão muito desconectadas do seu corpo feminino. Então, o que eu percebi que ainda era necessário para a mulher o resgate da sua força feminina, né? A retomada da ânima, aquela energia que é característica do corpo, das estruturas e da alma que vem se manifestar, para que ela possa voltar a integrar o que está dentro dela, que é o masculino, ao longo da sua história. A mulher vai evoluindo e ela vai, ao final da sua história, na visão oriental, manifestar o Yang. É quando a mulher entra na menopausa e aquece o corpo, que ela manifesta a expressão do Yang. A alma dela, que deveria estar bem trabalhada lá dentro, internamente, com todos os poderes que essa interiorização é capaz de dar, começa a se expressar em sua grandeza, indo para fora, na força do Yang, da energia Yang, do fogo, que sobe e se expressa de uma forma grandiosa. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto. As mulheres modernas, contemporâneas, estão adoecendo e, quando chegam na menopausa, a expressão que vem é a expressão dolorosa do masculino. É o Yang adoecido. É o Yang mal amado, odiado, desprezível. E isso vem com todas as amarguras que a dificuldade da menopausa passa a ser para a mulher. Então, ao longo do processo, o que a gente deveria fazer? Vim desde o meu interior profundo, amadureci, fui conhecendo todos os meus sentidos psíquicos, dando ouvidos à minha intuição, manifestando toda a minha emoção de uma forma muito feminina. E aí eu cheguei no grande auge, que é a menopausa, porque é onde a alma feminina vai para fora. Se ela passou pelo processo de uma forma elaborada, com autoconhecimento, com cura, com equilíbrio, tomando a mente original masculina do seu pai, no coração, reverenciando a mente feminina da sua mãe no coração, ela vai expressar, então, a grandeza da alma feminina lá fora,
que quando você vai para fora, você está yang. E a gente se perdeu nesse caminho, porque nós estamos muito adoecidas no sentido de, primeiro, não aceitarmos o nosso corpo feminino com todas as consequências do corpo feminino, entendermos emocionalmente que para habitar o mundo e ter um espaço no mundo eu preciso ser homem, então eu preciso abrir mão de todas as faculdades que esse corpo possui, inclusive de ser mãe se eu desejar ser, porque não é bem aceitável profissionalmente, não é o momento certo, e aí a nossa natureza, ela desaparece, ela se perde. Então, ele trouxe essa contribuição através da psicanálise e eu achei que foi bem fundamental, porque talvez os homens estivessem muito piores do que estão a olhar para nós e nós talvez nem nos encontrássemos de fato. A gente vai falar um pouco agora do livro e de um conto que a Clarice Ster Píncola traz, que é muito bonito. E depois, se vocês não tiverem esse livro, eu posso até enviar para vocês, tá? É um trecho que fala desse ciclo, que é o ciclo da alma humana, né? Sobre o mundo. E é um trecho que fala também da importância da reconexão com o nosso corpo e todos esses sentidos psíquicos. Ele está na introdução do livro, é um conto que ela traz, que não é um dos contos que ela analisa muito profundamente, mas ele permeia o livro inteiro, porque ele fala desse ciclo da vida, morte e vida, ela fala desse ciclo vida, morte e vida, do domínio feminino sobre esse ciclo, em sua origem, na sua natureza original, né? Esse era o poder feminino que era visto de forma muito respeitosa por todos os homens e que deu à mulher o status de deusa no período do matriarcado. Dar a vida era um ato divino, trazer ao mundo os homens, só se sabia que a mulher trazia vida, não se sabia naquele período que os homens contribuíam no processo, então somente a mulher tinha o poder de dar a vida. Não se sabia como a vida se dava. E a partir do momento em que esse olhar de dar a vida, ou seja, gestar uma criança, parir essa criança, tornou as mulheres deusas. Também, hoje, o fato de você não ter nunca um momento propício, nunca desejar ou temer, de fato, a gravidez, o risco da gravidez, isso virar uma tormenta na mente da mulher contemporânea, né? Também traz uma perda muito significativa do status, do poder feminino, né? Como que eu posso lidar com o meu ciclo, respeitando o meu ciclo natural e escolhendo o momento de dar à luz ou não, com consciência do meu corpo. Só que a maioria de nós não sabe mais disso, nem utiliza esses conhecimentos mais. As mulheres não falam umas com as outras. Então, pouco é transferido oralmente como era no passado. Pouco conhecimento chega até nós, né? Vou ler para vocês, então, esse trecho, e aí a gente vai entrar no nosso trabalho. Então, vamos lá. Antigos anatomistas falavam de o nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio do cabelo, a mulher selvagem veio voltando, através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Vejam só. Dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos.
A história sobre os que se dedicam aos ossos persistem e não importa onde eu estivesse, essas histórias assumiram muitas formas. Uma delas, La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives do granito decomposto no território dos índios Tarahumá. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Osaka, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: a mulher dos ossos, a trapeira, a mulher lobo. O único trapalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateiramente e esquadrinha as montanhas, os arroios, os leitos secos dos rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se formar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais, e a criatura loba começa a respirar. E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio do sol ou de uma lua sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso disse que se você estiver perambulando perto do deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, em dúvida, você terá a sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Todos nós começamos com um feixe de ossos perdido em algum ponto no deserto. Um esqueleto desmantelado, que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos.
Muito bem. Agora vamos falar um pouco, ouvir um pouco, cada uma de nós, sobre o que ouvimos desse conto e sobre o que vocês percebem que são os esqueletos que vocês precisam hoje restaurar. Quais são os trechos, os pedaços que vocês já conseguiram reunir? Quais são os cantos que vocês necessitam para reconstruir, restaurar aquilo que ainda falta para que você se sinta inteira novamente, capaz de expressar a mulher selvagem que você é. Pode abrir o microfone uma de cada vez, levanta a mãozinha, para que a gente possa trocar e ouvir um pouquinho. Pode falar, Lu. Boa noite, tá? Para todas, para as companheiras do Clube da Lua. Assim, eu estou mexida por uma série de razões. Hoje é dia 16, quer dizer, há 8 dias a minha mãe completou 5 anos de morta ou 5 anos de renascida para uma nova vida. E a Viviane acompanhou, graças a Deus, esse processo, porque eu sentia, eu sabia, ela foi internada e eu já sabia que ela ia morrer, não sei como. E eu escrevi muito durante esse período, né? Ela ficou 6 meses internada até conseguir partir, né? E algumas coisas, até desse conto, me lembram coisas que eu escrevi. A minha mãe, aos 50 anos, descobriu que ela podia nadar. Minha mãe nadava, sabia nadar. Eu não sei, mas ela sabia e ela conseguiu ir à praia e ela faleceu com 91 anos e meio. Ela foi à praia durante todos os dias, acho que até uns 87, não, 80, talvez uns 85, por aí. E ela se revelava no mar. E ela tinha algumas manias, uma delas era de juntar conchas e pedras. E ela fez uma gruta, antes de eu nascer, ela pegou uma parte do armário, um armário antigo dela, um modelo antigo, e onde havia prateleiras, ela tirou, e ela fez uma gruta para Nossa Senhora de Lourdes, que era um lugar de devoção para ela. E a Lourdes é um lugar na França, né? Mas não é um lugar perto do mar. E mamãe enfeitava a gruta com bichos variados e com muitas conchas. O papel da gruta era de pedra, havia estrelas, havia espelhos, e nessa gruta ela colava todas as pessoas importantes para ela ou todas as pessoas por quem ela achava que devia rezar. Então, essa gruta era uma gruta de vivos e mortos. E uma de minhas irmãs reclamava, dizia: "Ai, me tira daqui, que horror, que mau agouro". E eu era criança, eu não me tocava, até que um dia eu me toquei, eu falei: "Gente, mamãe criou um espaço onde os vivos e os mortos estão
lado a lado, onde eles convivem. Ela fez uma espécie de integração, não entre o masculino e o feminino, mas entre a vida e a morte. E ela fez isso de uma maneira completamente intuitiva. E ano passado eu perdi minha irmã, quer dizer, na semana que vem faz 1 ano que uma de minhas irmãs se foi, e essa minha irmã fechou a gruta depois que a minha mãe morreu. E as coisas enfim, se perderam. E isso é um ponto, né, que mexeu muito comigo, né, que ela meio que ia construindo, com as coisas do mar, né. Ela não ia construindo com ossos, mas eu acho que era parecido, porque aquilo tinha um sentido para ela, que um dia eu entendi. E aí eu achava aquele lugar um lugar abençoado, eu gostava muito de rezar lá. E outra coisa que mexeu demais comigo foi no início, quando a Vivi falou da menopausa, né. Eh, eu não sei quanto tempo dura a menopausa, para mim eu ainda estou na menopausa, para mim é uma coisa horrível, embora seja bonito esse negócio do sol interior, né, da gente, e aí eu me dou conta de que realmente eu pulei muitas etapas. Eu pulei muitas etapas e, eu ouvia muitas coisas sobre a menopausa, muitas mulheres que riam de outras mulheres que engravidavam. Por exemplo, eu sou considerada, uma filha da menopausa. Imagina, minha mãe tinha 37 anos quando eu nasci, mas para a família aquilo era filha de menopausa, né. E então havia uma eu fui criada numa família, quer dizer, eu tive meu pai e 3 irmãs, né, e um irmão que eu não conheci, que nasceu e morreu no Nordeste antes de meu pai vir para cá. Então a minha menopausa, ela é tão difícil, ela é tão complicada, e eu lembro da minha ginecologista me dizendo: "Minha filha, você está entrando na menopausa". Aí ela tinha um cartaz, assim, imenso, que ia, tipo assim, quase que do teto até o chão, de A a Z, com as doenças da menopausa. E aquilo me apavorava. Começava com Alzheimer e terminava com Zika, não sei qual era a doença com Z, mas, eh eu não passei direito por esses processos, né. E à medida que a Vivi foi falando, porque eu achava que eu tinha passado, né, eu achava que eu li Mulheres que Correm com os Lobos há uns 30 anos. Eu li esse livro, mas eu não entendi o livro como eu entendi essa passagem de hoje, né. Acho que faltava maturidade, alguma coisa assim. Muito obrigada, muito obrigada. Muito boa a sua colocação, porque é realmente, ainda um grande desgaste da imagem feminina na menopausa, né. É como se fosse um menos valor, você vai perdendo o valor à medida em que se aproxima da idade mais avançada. Mas se todos nós queremos a vida longa, longeva, não tem como passar por ela sem envelhecer. E talvez nós tenhamos que resgatar a importância das pessoas que alcançaram mais tempo de existência e devolver isso à sociedade. Porque são as pessoas que já tiveram a experiência que podem
falar sobre elas. E dar o devido valor às experiências dos mais velhos cabe à sociedade como um todo, mas principalmente a nós, mulheres, que educamos os nossos filhos, né? E como nós nos relacionamos com as pessoas mais velhas, ou compreendemos os processos. Hoje, existem inúmeros meios de você vivenciar a vida longeva com mais vitalidade. Hoje, a ciência evoluiu bastante, a gente pode utilizar vários recursos para atingir a maturidade e atingir 90, 92 anos, ainda com todas as nossas faculdades ativas. E quanta sabedoria, né? Podemos acessar das pessoas que já viveram muito. É ali que a gente pode, de fato, se preparar para a nossa velhice. Agora, por que essa mulher que pode expressar essa alma com tanta fluidez, quando ela pode tomar o seu corpo feminino, perderia o valor? Se é ela que sabe lidar com os processos que advêm da vida, da morte e da vida, novamente. E esse ciclo, ele está numa constância. Olha quantos aprendizados você teve da gruta da sua mãe, de observar isso, né? E é claro que esse contexto que a Clarissa traz no livro dela, fala dela poder entender, ao longo do trabalho que ela foi tendo com mulheres, e que eu também tive a sorte de ter no cultivo interno, compreender a grandeza da alma feminina e o valor dessa sabedoria, né? Das experiências, daquilo que foi vivido, de tudo aquilo que pôde chegar de conhecimento para cada uma dessas almas. E é uma nova janela que você acessa. É como você chegar numa nova paisagem, algo que você nunca antes pôde ver, porque você não podia ver daquele ponto de vista, com todas as experiências que aquela pessoa viveu. Então, a sabedoria que vem com a idade tem relação com as experiências que a gente foi tendo. E que bom que você pode estar aqui junto conosco, refletindo e contribuindo também para que a gente possa se atentar para aquilo que realmente é fundamental. Enquanto a gente estiver na vida, no movimento da vida material, a gente pode aprender, né? E desenvolver uma sabedoria, uma reconexão. Esse sol que se expressa através da lua grande lá no céu, porque hoje a gente vê a lua inteira, porque o sol se expressa através dela. A gente poder acolher essa expressão dentro do nosso próprio corpo, da nossa mente, da nossa alma, e trocar aqui os conhecimentos e saberes que a gente foi absorvendo e que a Clarissa fala com muita propriedade, né? Quem mais deseja contribuir? Pode abrir o microfone, tá? É muito legal, né, ver assim essa mudança de como uma mesma coisa gera em nós tão diferentes interpretações, né? Assim, primeiro eu queria assim agradecer demais ao universo por ter me colocado aqui, porque eu vi a chamada naquela hora que eu falei com você há poucos minutos atrás, assim, não tinha visto que você estava fazendo e propondo esse trabalho. Carla, você está congelada para gente. E eu Agora já venho praticando, né? Assim, uma coisa, nos últimos meses me desconectar o meu feminino, tudo sempre. Oi, Carla? Oi. Tá me Voltou. ouvindo? Voltou, agora voltou. E aí, assim, eu tô extremamente cansada hoje, tive um dia super difícil, assim,
E quando eu vi, eu falei assim, ai... Aí quando eu vi ainda mais que tinha uma relação com touro e escorpião, né? Que escorpião é o meu signo solar e touro é o meu ascendente, eu falei, chegaram várias mensagens. E aí eu falei assim, bom, eu preciso estar, não sei como, mas assim, vou tirar todas as forças e vou estar lá. Mas assim, quando você foi falando, né, acho que a primeira coisa assim que me veio quando você começou a falar de menopausa foi uma alegria, sabe? Eu não estou na menopausa ainda, mas eu estou com muita felicidade, porque esse ano eu completo 50 anos, em outubro. Mas eu estou muito feliz por isso. Assim, vendo isso de uma maneira... a maturidade está trazendo para mim uma liberdade que eu nunca imaginei que fosse possível, sabe? Uma liberdade de não precisar mais provar nada para ninguém, nem para mim mesmo. Uma conquista, assim, de que tudo bem, se você não concorda comigo, tá tudo bem. Se você não gosta de mim, tá tudo bem. Se você não me admira ou admira o que eu faço, também tá tudo bem. E isso dá uma liberdade de tudo, né? De ação, de pensamento, de expressão. E eu ainda não entrei na menopausa, mas assim, eu não entendo, talvez por estar me conectando com todos esses saberes e estar tão feliz assim por estar entrando nessa idade com bastante conhecimento, né, com muitas sabedorias, né, que estão chegando, muitas coisas que estão vindo. Eu estou muito animada, assim, não estou entendendo a menopausa como algo que eu via há algum tempo atrás, né, como assim o fim da linha, né, a descida da ribanceira, é o momento em que você deixa de ter os seus atributos e atrativos. E isso tem sido muito importante, assim. Eu estou muito feliz mesmo, estou muito animada com... E eu estou sentindo muito a vibração da prosperidade nesse fevereiro, nesse ano de 22, assim, de uma maneira bastante interessante, que eu não sei explicar por quê. Não consigo explicar por quê, mas tenho sentido isso muito, muito forte. E em relação ao conto, me veio muito profundamente na hora que você fala dos ossos, como se cada vez que eu tivesse tido, né, uma fase difícil, um momento de fundo do poço, eu estou emocionada falando isso, eu entrasse em contato com esses ossos. E assim, e ao entrar no contato com esses ossos, eu ter absoluta certeza da força que eu posso voltar. Como se nesses ossos tivesse guardado um DNA ancestral que é capaz de nos proporcionar essa força da ação, da retomada, do recomeço. Então, esse contato com os ossos, ele não assusta, ele revitaliza, né? Ele nos mostra a nossa capacidade de novamente regenerar. E quando a gente fala, né, dessa coisa dos processos cíclicos, que a gente, né, que a vida é uma continuidade. E antes eu estava ouvindo o Jacó Petri com o pai da Gisele Bündchen falando, e ele estava falando exatamente sobre ciclos, que as vidas são ciclos. E assim, da felicidade, né, da gente conseguir se conectar com algo que está tão no nosso submundo, tão na nossa sombra, de uma maneira positiva. Então, assim, quando você estava falando, eu estava ouvindo com os olhos fechados, porque vai passando um filme para mim, né? A minha forma de me conectar com as histórias. Eu vou realizando ali. E foi como se eu estivesse olhando para esses meus ossos e para esses ossos e eles estivessem trazendo a mensagem. O que te sustenta está aqui. Não se preocupa. Se regenera, vai dar tudo certo. Vamos... A sua capela de ossos, né? E me veio muito a frase da Capela de Ossos que tem em Portugal, né?
que é muito interessante, né? Ela é toda feita de osso, assim, pode parecer assustadora, mas ela te traz uma sensação de realidade de que o que nós somos, o que nós construímos, e não o que nós fazemos e que vamos levar, que a gente não vai levar nada, né? O importante é o que a gente constrói nesse processo que nos melhora enquanto alma, né? Que aí ele tem uma frase assim: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E é muito interessante essa frase, porque ela não te dá medo, ela na verdade te puxa para uma realidade. Então, honrar, né? Esses ossos, essas ossadas ancestrais que nos permitem ter contato com a sabedoria, que nos traz a capacidade de renascer todas as vezes que são necessárias. Acho que é isso a minha contribuição. Muito obrigada. Muito bom, né? Você se emociona, eu fico também nesse processo da emoção. Muito bem-vinda a sua fala, viu, Carla? Muito obrigada. E reiterando a nossa coleção de ossos, né? Ela fala do canto, né? Que quanto mais depois que ela junta todos os ossos, que ela vai fortalecendo aquele canto que vai trazendo novamente a carne, que reveste aquela ossada e que gera uma nova vida, que sai por aí e ao tocar pela lua, surge a mulher loba, a mulher selvagem, né? Aquela mulher que a gente está resgatando aos poucos. E é um pouco isso que a gente vai ganhando ao longo do tempo. Um contato mais profundo com aquilo que realmente é fundamental, com aquilo que a nossa alma clama, não dá mais para não ouvir. Com aquela terceira parte do ouvido, o que a alma da gente quer dizer. E não dá mais para deixar de expressar isso, né? Então, acho que a gente está chegando num momento em que todas nós vamos querer fazer do nosso modo aquilo que a nossa alma clama. Basta que a gente ouça, né? Que bom. É muito interessante mesmo as percepções individuais, né? Porque com essa história, o que me veio assim dentro de mim é o seguinte: aqui a gente, na verdade, nasce com essas ossadas todas, né? Com tudo isso. E para viver nesse mundo que a gente vive, a gente acha que a ossada pesa, acha que a ossada está atrapalhando, como se fosse um saco de ossos, como se fosse, seja o que for. E aí a gente vai tirando, né? Vai se esvaziando disso. E quando a gente se esvazia dessa ossada, a gente percebe que não vai, né? Que não se torna mais leve, não se torna mais rápida, né? Não se torna melhor. E esse resgate, né, do procurar os ossos, né, essa coisa do autoconhecimento, né, me vem muito forte, sabe? De você buscar a si mesmo, para onde eu me perdi, né? Cadê a minha? E essa questão do canto, para mim, foi tão claro de... O canto é uma coisa boa, é uma expressão, você clama, você festeja, você chora, né? O canto ele pode ser um choro, ele pode ser uma alegria, né? Mas o choro ele é a manifestação de algo. E essa manifestação, essa busca, essa reconexão faz com que os ossos eles realmente quando a gente junta e ele se torna algo. E esse lobo, né? Esse lobo que somos nós, que já estava com a gente, só que a gente não sabia interpretar, né? A gente não sabia ter a leitura mais, a gente perdeu a capacidade de ler esses ossos. A gente se perdeu desses ossos e achou que era um saco pesado, né? Achou que não cabia, não era meu mais, né? Isso me veio muito forte. Então, quando reestrutura, eu percebo que eu sou... Nossa, é o lobo, sou eu sou o lobo. E o lobo é rápido, ele é sagaz, ele tem as sensações todas desenvolvidas. E aí eu percebo que se aquele lobo tivesse comigo desde antes, quando eu não sabia que aquela ossada era do lobo e era minha, e era eu,
que a vida seria muito mais fácil. Mas aí vem a questão da menopausa, né? Que essa fase incrível também, Carla, eu concordo com você, é libertador, né? Quando a gente se despe desse medo de ser, né? Quem não gosta de mim, que se dane. Se não gosta de mim, eu gosto de mim, né? E quem gosta de mim é o que me importa, o resto não me importa, né? Essa liberdade de falar o que a gente pensa, né? De não ser julgado, de alguém ter uma imagem de mim que eu não quero que a pessoa tenha, falando, e a menopausa, ela vem com muito isso, né? Ela vem com essa transformação. As dores da menopausa também, né? A menopausa, ela também tem a sua dor, a sua transição. Toda transição vem, né, com uma perda, com um ganho, com que a gente não sabe ainda interpretar, e a gente vê como é que a gente está adquirindo uma nova roupagem. É isso que vem para mim. Essa loba é uma nova roupagem. Eu estou resgatando algo que já era meu. Não sei. Isso me veio tão forte, sabe? Tão forte. Como se essa alçada sempre foi minha, né? E por que eu desfiz dela? Acho que nos tempos antigos, talvez, essa busca por juntar e refazer, em algumas culturas, quando a mulher realmente ela não se perdia, né? Ela não se afastava da sua essência, talvez ela não tivesse essa necessidade. Esse grito, ele talvez viesse desde sempre, né? Esse grito não, esse canto, ele seria constante, né? Eu não sei. É isso que me veio, né? A história é a mesma, mas essas sensações e como é que é tão rico, né? Maravilhoso, é isso mesmo. A gente, quando a gente é jovem, a gente acha que vai se livrar das ossadas, né? E que o melhor caminho é fingir que elas nem existem. Mas, ao longo do processo, a gente vai vendo que a gente tem que lidar com elas e que a gente tem que montar algo novo a partir dali. E aqui eu venho trazer uma fala que eu tenho usado muito, que é até um dos hashtags do Cultivo Interno, que é: a escolha define o destino. Não existe nada, nem ninguém lá fora que possa escolher nada por nós aqui, que possa fazer escolhas pela nossa existência. É claro que até um certo momento, nossos pais, mas depois deles, somos nós que fazemos todas as escolhas, as boas e as ruins. Elas vão conosco, né? Como coleção mesmo, a gente fica ali, guarda aquelas figurinhas repetidas. A gente pode viver a dor mais vezes, porque talvez a gente tente entender, interpretar essa dor de uma maneira diferente. E a gente pode escolher viver uma vez, olhar para essa dor, lidar com ela de uma forma profunda e verdadeira, fazer o canto que vai recobrir os ossos e dar nova vida para caminhar novamente numa nova direção, talvez. Então, também é uma escolha nossa se levantar do lugar que a gente caiu. Às vezes a gente fica esperando que alguém nos erga, né? Às vezes a gente fica mesmo desejoso que apareça alguém para nos salvar, a história do herói, né? Mas o herói somos nós, as heroínas somos nós, né? A heroína da nossa história somos nós. À medida em que a gente vai entendendo aonde que a gente se embolou ali, no que a cultura disse que era bom, ruim, certo, errado, aonde que a gente se perdeu na ideia de ser pura, boa e santificada, aonde a gente rejeitou essa mulher selvagem que tem desejo, que se expressa livremente, que dá gargalhada e que fala da sua intuição aos quatro ventos e que fala mesmo que todo mundo diga que é proibido. Aonde que a gente deixou de também aceitar, né, os nossos poderes naturais, que existem em várias fases da mulher, desde a sua adolescência, quando começa o processo da beleza, a maturidade da mulher ao longo da vida, de poder se expressar e escolher como quer viver essa experiência de ser mulher, e também o processo do envelhecimento associado ao entendimento de tudo o que você pôde construir, aprender,
absorver e resumir dentro do seu ponto de vista para oferecer para o mundo. Então, à medida em que a gente pega aquele conhecimento em cada uma das fases da mulher, a gente vai compreendendo que não existe um ponto final. A gente vai continuar sendo exatamente quem nós somos, só o nosso corpo é que vai mudar ao longo do tempo. A gente vai ver as coisas de um modo diferente, mas a gente vai continuar sendo quem somos. Muitas vezes a gente vai voltar lá para a menina ingênua, muitas vezes a gente vai ser a mulher selvagem e manifestar os nossos desejos, não importa quais sejam. E se essa liberdade existe, que a gente possa usufruir dela, né? E que a gente possa implementá-la e mostrar para outras o caminho ideal. Tem alguns lemas que vêm do relembrar o caminho para essa mulher selvagem. E eu queria falar um pouco sobre eles. Toda mulher tem uma loba dentro de si, mas encontrá-la é um desafio. A cultura impõe protótipos como o da boa mulher e o da mulher ruim. O primeiro é respeitável, o verdadeiro paradigma de virtudes no julgamento de muitos e de toda a cultura. A mulher ruim, por outro lado, coloca em risco a estabilidade, porque propõe avanço. É por isso que, em muitas sociedades, esse tipo de mulheres são chamadas de cadelas, ou raposas, e também lobas. Elas são as que dão o que falar, elas escandalizam. Curiosamente, a palavra prostituta vem de buzda, o que significa sabedoria. A loba não exige, mas oferece. Ela não pergunta, mas dá. Mesmo assim, ela não é domesticada. Se você age desse jeito, é porque você se sente empoderada, não porque você é dependente. Ela sabe que pode sair a qualquer dia sem ter decidido o seu destino antes mesmo de sair. Ela sabe que se pertence e a quem pode se dar. Ela não tem medo de se entregar a outro porque é livre. Ela não tem medo do sofrimento porque sabe que é forte. A loba é uma grande amiga. Ela é leal e protetora. Ela também é muito espiritual. Ela dirige a sua vida a partir de valores universais e não através de metas de fim de mês. Ela ama a arte, porque esta é a melhor forma, o melhor caminho para a livre expressão. Ela se ama sem cair no narcisismo ou no egoísmo. O melhor de tudo é que essa loba selvagem está em todas as mulheres. O que se precisa apenas é criar coragem e despertá-la. Então, nesse contexto, essa liberdade que dentro do julgamento das bases que fundou o patriarcado, tem muito fundamento religioso, tem muito fundamento da sexualidade, da não expressão da sexualidade do desejo feminino, da não liberdade de manifestar o seu desejo. Quantas histórias nós ouvimos das mulheres que eram dadas em casamento para a integração de terras, em benefício do dono da terra, e que tinham relações sexuais através dos buracos dos lençóis para não manifestar e não demonstrar o prazer ou o desejo ou a dor, o que importa. O corpo não poderia ser visto, né? Então, quando nós nos despimos do poder da mãe que dava a vida, da divina mãe que dava a vida, nós perdemos esse espaço, nós perdemos também um direito à livre expressão. Ao longo das décadas isso está mudando e tem uma geração nova vindo
que tem uma clareza na sua expressão e que não está muito preocupado com o que a sociedade diz. A gente ainda vai se chocar com a juventude, porque a gente ainda tem um padrão antiquado na nossa avaliação, na nossa visão religiosa. A gente ainda está presa ao patriarcado dentro das religiões. O Salvador ainda é Jesus, quando se sabe que a mecenas de Jesus era Madalena. Quem financiou Jesus foi Madalena. Ainda se reverencia o Deus único, homem, aquele que deve ser temido. Enquanto que a natureza está completamente perdida e talvez nós nem tenhamos como continuar como humanos na Terra. Esses questionamentos que eu vou trazer para vocês vão ter sempre esse aspecto da gente ver em que ponto que nós contribuímos para aquilo que não é mais aceitável, porque às vezes nós contribuímos. Enquanto companheiras de jornada dentro da vida, enquanto mulheres que compartilham a experiência, o quanto que ainda nós, com nossa atitude, muitas vezes preconceituosa, temerosa, de ser julgada como errada, boa, ruim, ainda contribuímos com a permanência dessas ideias, né? Como uma possibilidade de existência. A sociedade, ela vai estar sempre nessa grande dualidade, mas essa guerra entre homens e mulheres, ela realmente tem que ter fim. Não existe um caminho para uma vida harmônica dentro da natureza que permita que essa competição entre homens e mulheres seja um caminho de desenvolvimento sustentável, humano, inteligente, minimamente inteligente. A gente tem tanta tecnologia, tanta ciência, a gente não consegue fazer 1 mais 1 e entender que sem os dois não tem o 3. E que a natureza depende desse equilíbrio, dessa dualidade. Que a natureza depende de uma conduta mais cuidadosa, né? Então, vamos fazer o nosso trabalhinho de reconexão das nossas mentes, do nosso corpo. Se você trouxe uma aguinha, ou um vinhozinho, ou um chazinho, beba um pouquinho da sua bebidinha. A gente vai falar um pouco das luas agora. A gente, então, está nesse momento onde a lua está conectada com a força da manifestação dos relacionamentos. E a gente está falando aqui da dualidade do masculino e do feminino, né? Que seja dentro do nosso coração, da nossa frequência mais profunda, ou que seja na expressão do nosso corpo. E é sempre na busca da conexão dessas duas partes que os relacionamentos se dão. A gente está sempre buscando aquilo que seria a nossa metade, aquele que seria o ideal companheiro de jornada ou companheira. A frequência energética, feminina e masculina, está em ambos, homens e mulheres. Você pode encontrar uma mulher extremamente yang que consegue se integrar a um homem extremamente yin. E ali tem uma composição fantástica, né? E vice-versa. Ou mulheres que compartilham vida, homens que compartilham vida amorosamente e que têm frequências manifestadas de forma complementares. E é assim que a gente busca a outra faceta nossa que encaixa de modo a permitir que a gente possa, de forma confortável, manifestar a nossa expressão. Entender que a gente tem companhia, que a gente sabe trocar, sentir amor, receber amor, né? A Lua está no céu com Vênus e Marte, a gente tem uma cruz falando dos nodos lunares que traz para a gente um questionamento sobre as nossas relações e como conectar com as nossas relações de forma amorosa, com paixão, com desejo, com volúpia. A gente está falando de uma lua em Leão, né? Que é aquilo tudo, né? Que é a expressão
da beleza do sol, expresso ali na juba do leão, né? Na força selvagem do leão. E também com o touro associado, falando de todo o desejo que o touro tem, né? Essa força que o escorpião tem, da sensualidade, da sexualidade. Esse casamento entre Vênus e Marte traz um pouco desse entendimento do que é amor, de que tipo de amor que eu quero. E com uma lua cheia, o que a gente vai olhar? Para tudo aquilo que não foi visto. Porque a lua está no escuro, está no yin, está no profundo. Então, até aquilo que eu guardei debaixo do tapete, né, dos desejos mais profundos, precisa ser visto agora. É um bom momento para você tirar os ossos que você colecionou ali relacionados ao amor, tudo aquilo que você não pôde dizer para ninguém, que não foi dito. Pega aquilo, olha, organiza, monta e faz o seu canto. Porque isso pode trazer vida nova para um relacionamento que você está tendo agora, ou um próximo relacionamento que você virá a ter. Dentro de nós está o amor que a gente recebe refletido no outro. Mas, às vezes, a gente fica cego. A gente não consegue ver que é amado. E aí eu queria falar do momento em que chegou esse livro para mim. Eu estava com 40 anos e eu estava tendo algumas questões no meu relacionamento na época, complexas. E eu estava pensando muito sobre o meu relacionamento. E eu entendi, num dado momento, que eu estava colecionando ossos das mulheres da minha história, as minhas ancestrais. Minha mãe era viva ainda na época, e eu a procurei e fiquei sondando um pouco sobre as histórias dos relacionamentos, sobre a forma como ela lidava com meu pai, o que ela sentia em relação a ele, como a minha avó lidou com o avô, e aquelas histórias. E eu entendi que eu não conseguia perceber que eu era amada. Eu não sabia identificar o sentimento do amor. Eu não sabia sentir e reconhecê-lo. E eu falei, gente, eu estou repetindo um padrão, porque eu tenho uma história de relacionamento muito positiva. Dentro desses 35 anos, pouca problemática a gente teve, mas eu sempre achava que não era o suficiente, ou que não conseguia sentir uma completude, parecia que faltava algo. E eu descobri que o que faltava era eu me abrir para o amor. Eu descobri que o que faltava era eu reconhecer o amor, porque era algo que as mulheres da minha família não haviam reconhecido ao longo de gerações, porque tinham vivido situações difíceis, tinham passado por abusos, por situações tortuosas mesmo, enquanto mulheres. E essa história não estava na minha genética. E para minha mãe era evidente que ela não era amada, e quando eu vi, eu estava no mesmo lugar. Só que eu descobri isso com 40 anos. Pobre da pessoa que estava ao meu lado. Né? Porque imagina, a porta fechada, a pessoa batendo, ninguém entra. Não entra ninguém. E aí eu fui fazer esse trabalho de pesquisar como que eu resolvia isso. E esse livro caiu na minha mão. Eu levei 3 anos lendo esse livro, porque para mim ele foi um curso, uma formação. Eu entendi as nuances do padrão que eu estava repetindo, das dores da minha ancestralidade, lendo esse livro. E a partir dali, todas as pessoas da minha família, eu dei de presente esse livro. Porque eu sou de uma família com muitas mulheres, né? Somos 4 irmãs, tenho 2 sobrinhas e uma filha. Então, só vem mulher. Então, eu falei, gente, elas têm que saber isso antes de viver toda a experiência do amor que puder chegar à vida delas. Elas têm que poder acessar esse conjunto de conhecimento, ainda que seja através de um processo terapêutico, de uma reflexão, de um estudo, mas que isso possa fazer algum sentido para elas quando elas cheguem no momento de viver o grande amor, ou a experiência de amar e ser amado. Então, a pergunta que vocês vão ficar para um teste, que pode ser feito com um pêndulo, ou mesmo
para quem é Teta Healer, ficar de pé, fechar o sistema, fazer o sim, 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 o não, não, não. Vocês sabem usar pêndulo? A gente vai passar a usar aqui, tá? O pêndulo, ele diz um sim para você e um não. Então, você fala o sim, sim, sim. Ele vai girar para um lado. E aí você para ele. E você fala o não, não, não. E ele vai girar para o outro lado. Não, não, não. Ó, virou para outro sentido. Ele é um elemento para você visualizar os testes sinestésicos. Então, se você quiser, adquira um pêndulo para os próximos encontros. E você vai anotar aí. Se você vai testar depois. Se você sente que é melhor ser homem, você vai testar no seu corpo. E se você sabe como é ser amada por um homem ou por uma mulher, de acordo com a sua preferência. Mas se você sabe reconhecer o amor romântico, esse amor que chega nos relacionamentos, pode ser que você não saiba. E se não souber, talvez você não possa desfrutar com tanta alegria e prazer dos relacionamentos que você constituiu, dos relacionamentos que você tem ainda. Isso pode estar num nível histórico e genético, como foi o meu caso. Estava num nível histórico e genético, eu precisei fazer um processo. Fiz algumas constelações também. E bastante trabalho corporal e teta healing, para poder me alinhar com a possibilidade de reconhecer no meu corpo, na minha alma, o que é esse amor entre um casal, entre um par, né? Qual é a sensação de viver isso? E hoje, com a maturidade, também na menopausa, eu posso dizer que foi muito bom eu ter encontrado essa informação com 40 anos. Tomara que todas as mulheres possam reconhecê-la mais cedo e verificar, averiguar se permitem ser amadas, porque às vezes o ressentimento com os homens é tão grande que não existe a possibilidade desse amor se manifestar de fato na vida, tá bem? Então, hoje, na nossa meditação, nós vamos integrar essa lua cheia que está lá, para que a gente possa também olhar para as nossas dores de amor, né? As nossas perdas de amor, os processos que a gente foi vivendo ao longo da nossa história. A gente vai iluminar com essa lua, vai deixar isso voltar para a Terra, a gente vai ancorar na Terra, como na oração, a gente vai retornar para o seio da Terra toda a matéria dessas dores, os velhos ossos, para que eles possam reintegrar a Terra e, a partir daí, dar uma nova vida para o nosso sistema, para o nosso coração, para os nossos relacionamentos, tá bem? Anotem as coisas que vocês vão querer testar depois, para a gente poder, no próximo encontro, trabalhar um pouco mais. Alinhe o seu corpo, e se você tiver água, beba um pouco da sua água. A gente está num ano de água. Está visível pelas chuvas intensas, pelas tempestades no mundo inteiro. 2022 chegou para a gente liberar as mágoas. Então, vamos aproveitar esse fluxo, porque vai ser rápido. É um ano rápido, é exatamente isso que Carla sentiu. É um ano rápido. Se você estiver alinhado, se você estiver ouvindo a sua alma, você vai conseguir fazer aquilo que você deseja fazer da melhor maneira. Tá bem? Sente-se na beira da sua cadeira, firme os pés no chão. Vá descendo as raízes bem profundas. Sorria enquanto as suas raízes descem à procura do coração da terra. Perceba que lá no centro da terra há um grande coração
cristalino. Perceba que você se conecta gentilmente a esse coração cristalino. Perceba o brilho desse coração se abrindo e recebendo você, acolhendo você por inteiro. Perceba que ao se conectar com esse espaço sagrado, você reconhece também a força sagrada que há no seu corpo. Perceba que a energia da Terra sobe numa espiral vibrante, banhando os seus ossos, preenchendo o seu ventre com uma luminosidade profunda. Enquanto você se conecta com essa luminosidade, sinta que todos os seus músculos liberam as dores das contrações, do medo de ser amado, do medo de amar. Sinta que seus músculos soltam e são banhados por essa luminosidade vibrante que chega desde o coração da Terra. Perceba cada célula do seu corpo recebendo essa luminescência. Sinta que essa luz abre caminho dentro da sua coluna, removendo, desancorando, dissolvendo os medos de amar e ser amada. Aperte os pés no chão, inspire grande e profundo. Perceba que essa energia percorre toda a sua coluna, liberando o medo irracional do cérebro reptiliano, essa primeira etapa do seu cérebro. Sinta que é banhado completamente por essa luz. Inspire grande e profundo, aperte os pés no chão. Perceba essa luminosidade banhando agora todo o seu cérebro, a rede neural. Sinta essa luz se acendendo dentro do seu sistema nervoso, se espalhando através do seu sistema venoso, de todas as veias, de todo o sangue que circula no seu corpo. Perceba essa luz nutrindo cada célula do seu sangue, liberando todas as dores de amor, as más águas, as mágoas. Sinta essa energia luminosa se acendendo no seu coração. Esse espaço sagrado, onde o sol se manifesta, o seu sol interno se manifesta, o seu yang se manifesta. Veja ali as mágoas de amor do passado, da sua ancestralidade, sendo dissolvidas por essa luz que chega agora, amarela, vibrante como o sol. Aperte os pés no chão. Perceba que o seu sol fica mais nítido, mais claro dentro do seu coração. Sorria para esse espaço, iluminado pelo sol. Sinta que a sua paisagem interna ganha um tom como de um amanhecer. Aperte os pés no chão, inspire grande e profundo. Respire a força das grandes florestas, as árvores velhas e sábias que sustentam toda a malha de vida das árvores na terra. Se conecte com a árvore mais frondosa, mais antiga. Sinta que a bondade e o perdão vão se instalando aí no seu fígado, vesículo, nos seus olhos, iluminando a sua capacidade de ver
e de liberar ressentimentos com relação aos homens, com relação ao seu pai, com relação aos amores passados. Sinta que essa luz verdejante dessa grande árvore, dessa grande frondosa árvore, se espalha nutrindo o seu fígado, ativando a circulação do seu corpo, a geração do sangue saudável. Aperte os pés no chão. Sinta que ao inspirar, essa energia desce em direção ao seu ventre. Sinta as águas profundas subirem e preencherem o seu ventre, formando um pequeno lago luminoso, banhado pela luz da lua cheia. Veja a luz prateada dessa lua, iluminando seus órgãos sexuais, sua bexiga, removendo todo o medo de amar e ser amado, iluminando, dissolvendo com seus raios lunares, com o seu brilho, toda a dor das decepções passadas, das frustrações, das traições suas e das suas ancestrais. Sinta que a energia luminosa prateada se expande, nutrindo todos os seus ossos, seu coração, seu cérebro. Perceba o sol e a lua em seu corpo. A lua pulsa, vibrante. O sol aquece o seu coração e aprimora a sua capacidade de expressar o amor, a partir da sua força yin feminina. Expressar e despertar a mais forte, a mulher selvagem, original, intuitiva, conectada aos saberes ancestrais, sobre as ervas, sobre o uso das energias, o uso da energia do amor que cura. Perceba que novamente você está conectada agora com esse clã feminino de outrora, esse clã onde as mulheres comungavam de um profundo respeito mútuo, se reconheciam como sagradas, reconheciam seus úteros, seios, corpo, alma sagrada, integrada a toda essa grande natureza. Perceba que esse clã se expande por toda a Terra, conectado à fonte energética das meditadoras da Lua, a partir de uma perspectiva mais elevada, onde todos se integram no amor e compartilham a experiência. Inspire grande e profundo. Vá trazendo agora em seu coração as mulheres da sua vida, irmãs, mãe, tias, primas, amigas. Sinta que genuinamente e amorosamente você pode agora compartilhar do mesmo campo com essas pessoas que recebem agora esse raio de lua e se curam também das suas dores, das suas velhas dores, dos seus velhos desamores. Inspire grande, aperte os pés no chão. Sinta que você está agora no Vale da Lua, vendo a lua refletida nesse grande lago, rodeada por mulheres de todas as gerações, de todos os tempos, de todos os estados, de todos os países, de todas as tribos. E que você pode agora comungar com todas elas, amorosamente compartilhar e receber conhecimentos.
Sinta que você recebe aquilo que é necessário para o seu autoconhecimento, para a cura do seu corpo, para a reconexão com essa energia aí profunda. Sinta que você é abençoada por todas essas mulheres que abriram caminho para a sua chegada. Sinta esse pulso luminoso se expandindo, banhando toda a Terra. Se expandindo, banhando a Lua grande no céu. Se expandindo, banhando todo o universo. Se expandindo ainda mais e se integrando à fonte de energia original, nutridora de todas as consciências, integradora de todas as almas. Sinta que você está ali, una com tudo que existe, com tudo que é. Com a grande energia Huan Ti, criadora de tudo, manifestadora de tudo que é. Se permita ficar um pouco preenchida por essa luz. Suavemente aperte os pés no chão. Perceba que toda essa energia vai adentrando o seu sistema solar, a Lua, a Terra, a grande natureza, o coração da Terra, o seu corpo. Toque o seu coração. Libere um som, o seu canto, que dá vida aos velhos ossos. Libere o seu canto do coração. Inspire mais uma vez profundo e solte mais uma vez. E nesse estado de profunda consciência, retorne no seu tempo. Foi bom? Muito bom. Eu tô fazendo pouca prática, né, de meditação, do Qigong, né, da própria Theta Healing. E aí você percebe, eu percebo nitidamente, né, eu já sei o caminho, mas, cara, como o pensamento, né, quer dizer, a dificuldade de manutenção da concentração é incrível, realmente, né? Nossa, mas assim, só para dizer que as conexões foram muito fortes mesmo, também. Eu senti, engraçado que eu senti na constelação, eu sentia, teve uma hora que eu sentia, não é a galáxia, né, mas dentro de mim, engraçado, uma coisa assim, do sol fora e um sol dentro também brilhando, a lua dentro, né? Eu senti algo assim também.
E sempre que eu me conecto com a natureza, eu realmente sinto como se eu tivesse raízes, né? Assim, muitas raízes, né? Saindo dos meus pés, das minhas mãos. Bem legal. Muito bom, que bom. A primeira luz que surgiu para mim foi o sol, mas não foi aquele sol clarinho, foi o sol abóbora para vermelho. Depois é que eu consegui amanhecer. E a minha lua foi meio prata azulada, como tinha sido da última meditação. E eu não, acho que eu não cheguei a comentar. Mas assim, aí chega um ponto em que eu me perco, quer dizer, em que eu estava lá no vale e eu vi aquelas mulheres, eu vi figuras mitológicas, eu vi as Amazonas, mas aí imediatamente eu pensei que as Amazonas cortavam um seio, né? E então foi um troço muito rápido para eu passar para a Mulher Maravilha, que se chama Diana. E, quer dizer, não a Mulher Maravilha usada pelo exército americano, mas houve um primeiro episódio em que o major da Força Aérea se perde numa ilha só de mulheres, só que as mulheres tinham os 2 seios, né? E eu era adolescente, isso me marcou muito, achei muito bonito aquilo. E aí depois eu vi pessoas que eu não conhecia, mas que eu devo ter conhecido, né, ancestrais. E aí eu monto num cavalo e fico cavalgando. Eu que não sei cavalgar, cavalgo assim por aquele vale direto, né? Estou assim e depois eu consegui ver o sol amarelo, consegui ver a árvore verde, a árvore foi muito, muito legal. Vi várias cores de céu, enfim, foi. Mas assim, eu acho que eu fiquei mais desligada do que ligada no que você falava, entende? Eu acho que eu fui seguindo um caminho assim, quer dizer, eu não sei se eu fui seguindo, né? Mas o caminho foi assim. Não, que bom, é assim mesmo, né? A meditação, você não fugiu do assunto, você continuou dentro do processo. Não. E Sim. isso quer dizer que você realizou aquilo que era necessário. E trouxe ainda alguns elementos arquetípicos, que é muito interessante. Trouxe o cavalo, trouxe as Amazonas, né? E a gente vai, ao longo do processo, falar um pouco mais sobre tudo isso. O cavalo tem muita relação com a reconexão da mulher selvagem também, né? Então, olha que beleza, você cavalgando o cavalo, logo que a gente resgatou essa mulher selvagem, né? Que beleza, muito bom. Em pelo. É isso Não aí, tinha olha, cela. selvagem mais ainda, né? Não domesticado. É exatamente, muito bom. Alguém quer mais compartilhar? Não, assim, para mim, eu me conecto de uma maneira que, assim, eu já não sei nem mais o que é. É muito, eu sinto muito, meu corpo ficou muito quente, né? Na hora que você vai, de certa forma, guiando, né, a questão da nutrição dos ossos, eu senti meus ossos estalando, assim, né? Como se fosse uma profunda limpeza, né? Sabe, aquele fio dourado, antes de você falar que o fio era dourado, eu já estava sentindo o fio dourado. E é muito forte para mim. Eu fico muito emocionada sempre, assim, porque o meu processo é muito físico. E, assim, mas eu acho que talvez de tudo, 2 coisas que eu posso destacar. Eu acho que quando você fala da questão do lago no útero, foi uma visão muito bonita, né, de uma gruta, como se fosse um lago dentro de uma gruta.
e com uma luz azul, assim, que entrava de alguma forma, que tinha uma claridade azulada, mas aquele lago que você percebia que era um lago dentro de uma gruta, muito forte. E acho que a segunda coisa que foi o canto, né? Quando você falou do canto, da liberação do canto, foi um canto de perdão, um expurgar, assim, de auto-perdão, como se não fosse minha responsabilidade. Não responsabilidade, talvez a culpa, né? Que eu estava carregando até aqui. Então, quando eu cantei, assim, foi como se eu estivesse me liberando de carregar essa culpa pelo abuso, pela traição, por todas as coisas que eu já estava muito emocionada quando você falou da pergunta lá atrás, antes de entrar na meditação. Porque quando você fala, né, onde você falou de alguma maneira se eu me permitia, se eu estava preparada, eu não precisei nem testar. A resposta já veio muito rápido dentro de mim, assim, né? Eu não me autorizava em virtude de tudo que os homens tinham feito. E talvez a minha escolha, talvez o meu yang seja uma escolha e não um destino. Eu tenho escolhido ele como mecanismo de proteção, né? Acho que... Mas que bom que ainda tem mais pelo menos 50 anos para viver. Os melhores 50 anos da existência, né? Eu acho que é a grande sacada, né? 50 anos livre. É o grande momento em que a gente realmente pode se despojar e caminhar de uma forma diferente, né? E fazer escolhas novas. Que bom. Tem uma coisa que eu ia te interromper, mas eu achei melhor te deixar falando. Foi bem antes, quando você fala né, dessa coisa da sororidade, né, de outras mulheres, e me veio muito forte que a gente não está aqui, né? Não está aqui reunida só para se beneficiar. Né? Assim, essa semana ocorreram coisas assim, né, graves, se você olhar por esse ponto de vista dessas mulheres que não estão despertas, né, não estão prestando atenção, pelo menos. Mulheres que morreram tomando chá porque queriam emagrecer, com hepatite fulminante, mulheres que morreram porque foram botar metacrilato dentro do corpo. O quanto isso mostra uma mulher desconectada da sua beleza natural, da sua força, e uma mulher que não se encontra empoderada, né? É uma mulher que não se encontra autossuficiente, sem a necessidade. Porque o problema não é o julgamento dos outros, né? Mas acho que como esse julgamento te afeta. Julgar, as pessoas vão julgar, mas o que acontece... Então, me veio muito forte, Vivi, essa coisa do passar adiante, sabe? Se nós estamos aqui nesse processo, nesse círculo, né? E com tantas outras coisas que você promove, muito o nosso papel de trazer outras, de despertar, para que menos mulheres morram buscando uma coisa que nem elas sabem o que é de verdade. Uma coisa, uma completude de beleza que não vai trazer esse lugar de paz, liberdade e felicidade. Me veio muito forte essa coisa da gente estar aqui não à toa, mas com essa missão, que não é só para a gente, que é para a gente se capacitar para também para trazer essa outra, né? Me veio isso. Retomar a nossa natureza, né? E viver e apreciar a natureza ao longo do tempo, né? Que tem a ver com o que a nossa sociedade desconstruiu ao longo do tempo. Mas a gente também pode optar por reconstruir algo mais natural, mais verdadeiro e possível dentro daquilo que é saudável, sem fazer uso de substâncias e para atender uma demanda social de uma mulher ideal que nem existe.
Que é uma mulher ideal, gente? A gente está num país brasileiro que tem gente de todo jeito, baixinho, magro, né? Branca, preta. Gente, não tem como. A gente tem estruturas muito mistas, né, no país. As mulheres são muito diferentes, elas não têm como seguir nenhum padrão, porque é uma mistura danada e a gente tem que achar bonito isso, né? Que é a diversidade, a nossa gama de pele que tem no Brasil, de cores, de tonalidade, é algo fantástico, né? Eu E acho assim que tem uma coisa que é onde me toca, né? Quando eu vi essas notícias e tudo. Eu não sei nem se eu vou muito por esse caminho que você tá, que bateu para você, né? De ter que estar enquadrada no estereótipo e tal. Mas, assim, do profundo nível de tristeza interna que leva alguém a buscar uma coisa sem ter cuidado, sem se expondo a fazer qualquer coisa, né? sim, Esse nível de insatisfação consigo mesmo, né? Acho que a gente pode, e isso tem a ver com a reconexão que tanto você traz para a gente. Quando sim, você está com essa reconexão realizada ou em processo, você está plena, né? Você está feliz, empoderada, independente do corpo que você tem, da cor da pele, da cor do cabelo, se ele é liso, se ele é encaracolado, se você está acima do peso ou abaixo do peso. É essa doença, né? Essa doença da desconexão da nossa essência. Eu acho que isso que a gente tem aí um caminho longo, mas que bom que a gente está no caminho. é verdade. Muito obrigada por vocês terem vindo. É aquela história, né? Eu fico com aquela terceira etapa do ouvido, às vezes ela fica meio parada e eu fico esperando. E aí, de repente, ela grita, tipo, vamos fazer isso agora. E eu obedeço, eu tenho obedecido, tem dado certo. Eu acho que eu estou conseguindo ter essa clareza, né? Eu não faço nenhum movimento antes de ouvir a fala da alma, né? E eu tenho seguido um fluxo que eu acho que é necessário para este momento que o mundo está vivendo e que as mulheres estão vivendo no mundo, né? Então, vocês ouviram o chamado, que foi tipo ontem, de noite, que a pessoa, vou fazer isso. E que bom que vocês ouviram e permitiram essa realização de hoje. Nós vamos continuar esse processo. Teremos mais 9 encontros, sempre no dia em que a lua entra na lua cheia, porque a gente quer aproveitar o ápice dessa conexão da energia do Yang dentro do ápice da energia do Yin. A gente quer fazer essa transformação dentro do nossa construção interna, da nossa subjetividade, do nosso corpo, e também servir de apoio para todas as mulheres do mundo, para que essa consciência chegue para mais outras pessoas e que possa se tornar efetiva no reconhecimento de si mesmo, dos seus potenciais, né? Então, falem desse trabalho, a gente vai continuar, tá bem? E eu vou deixar gravado depois num grupo separado para vocês acessarem, se quiserem rever alguns itens que a gente tratou aqui, coisas que vocês queiram testar e verificar. E é isso. Queria muito agradecer a presença de todos, tá bom? A disponibilidade em compartilhar, né, em falar das questões. Acho que cada uma de nós cresce na partilha. Né? Então, vou desejar... Obrigada a você também.